De direita a golaço de Pedro, o Flamengo venceu o Palestino 2-0 em casa. Casa cheia no Maracanã. A reportagem é do Flávio Vinick. Fala, Flavinho. Olha só a alegria dos rubro-negros. Campeão carioca, eles esperam ganhar tudo esse ano. Mas conquistar a Libertadores é, sem dúvida, o principal desejo deles na temporada. Hoje a Libertadores é obsessão, até porque nós já somos tricampeões. Os outros títulos estão até ficando fáceis demais. O estadual hoje é um mero apetrecho, né? A Libertadores é a nossa obsessão, a gente quer ser hegemônico aí no país. A Libertadores leva para o Mundial, que é o título mais importante de todos, né? Os torcedores acreditam que o Flamengo desse ano está pronto para ser campeão da América. O Tite é um treinador com muito mais preparo do que os últimos treinadores, então ele já ajeitou a defesa, o time está muito mais preparado, os jogadores têm um posicionamento tático definido, então com certeza o Flamengo é um dos favoritos. Vai me surpreender se não chegar pelo menos nas semifinais. Sem clubismo algum, eu acho que o Flamengo esse ano é favorito para ganhar todos os campeonatos, talvez fazer a maior temporada da história do Flamengo. O Flamengo mostrou no início contra o Palestino que é realmente um candidato ao título. Foi um primeiro tempo de ataque contra a defesa, ou melhor, ataque contra o goleiro Rigamonte. Ele parecia jogar sozinho, se desdobrando para evitar o primeiro do Flamengo. Só que quando Ayrton Lucas chutou e a bola sobrou limpa para o Pedro, não teve jeito. Balão no goleiro e golaço do artilheiro da equipe na temporada. Num jogo onde ele foi de responsabilidade, nós sabíamos que tínhamos que vencer, de um grande primeiro tempo, de um volume muito grande, um número de oportunidades muito grande. E na medida que tu não faz o segundo gol, começa a ficar tenso, começa a ficar nervoso. A vantagem não diminuiu o ímpeto do Flamengo. O time seguiu em busca do gol, principalmente em jogadas do Cebolinha, que estava inspirado. O Flamengo também ganhava quase todas as disputas no alto. Difícil mesmo era passar pelo Rigamonte. O goleiro se esforçava para evitar que o Palestino sofresse uma goleada. O goleiro teve uma grande noite, a gente pecou um pouquinho nas finalizações, um pouquinho de sorte também deles, mas faz parte. Futebol importante hoje era vencer e descansar agora. O Palestino se soltou mais no segundo tempo. Passado o sufoco da etapa inicial, a equipe chilena começou a incomodar o Rossi. Com bem menos intensidade, o time do Tite também criava chances e continuava dando trabalho ao Rigamonte. Quando a equipe parecia satisfeita com o resultado, Léo Ortiz completou o escanteio cobrado por Lohan e fechou a conta no Maracanã. Logo na estreia, o zagueiro fez o primeiro dele pelo clube. O gol é sempre um bônus pra gente e o gol saiu num momento importante, acho, em que o jogo estava ficando um pouco mais complicado. A goleada não veio, mas o Flamengo consegue a primeira vitória nessa edição da Libertadores e assume provisoriamente a liderança do Grupo E. O time só volta a jogar pela competição daqui a 2 semanas, quando enfrenta o Bolívar na altitude de La Paz. Nós vamos sentar com a direção, tá, Luiz, para estabelecer prioridades. Porque é humanamente impossível tu trabalhar com competições agora com tamanha grandeza e tu ter toda a equipe se repetindo quarta, domingo. Jogo de Libertadores em casa tem que pontuar a 3 e a gente imprimiu um ritmo forte no primeiro tempo, acabamos diminuindo um pouco no segundo. A gente sabe bem de 2 jogos muito intensos, final de comemoração, então agora é descansar. Começa o Brasileirão, muito importante para nós também e vai ser um jogo muito difícil com certeza lá também. Flamengo, Maracanã e Libertadores. Uma combinação que mantém o time invicto desde 2019. Vene Casagrande, o placar foi justo para você? Porque a sensação que eu tive é que dava mais, mas que depois parecia que ia empatar. Um jogo meio confuso. Essa sensação que você teve, eu acho que grande parte da torcida rubro-negra também teve. Assim, o Flamengo venceu o Palestino dentro de casa, no Maracanã lotado, não fez mais do que obrigação. A verdade é essa. O Palestino, para mim, é o pior time do grupo do Flamengo na Libertadores da América. O Flamengo deveria ter feito um placar mais elástico. E quando eu falo deveria, é levando em consideração o nível técnico dos dois times. O Flamengo é amplamente melhor do que o
Palestino e também levando em consideração a disputa na fase de grupos. Porque, repito, saldo de gols será extremamente importante para o Flamengo nessa fase de grupos da Libertadores. O Flamengo tem que passar em primeiro, já pensando futuramente decidir as decisões de mata-mata da Libertadores dentro de casa, o segundo jogo sendo dentro de casa. Dito isso, esse jogo aí o Flamengo deveria ter feito sim um placar mais elástico. Na minha opinião, não jogou tão bem. Acho que o Tite foi o Tite na essência, um Tite totalmente pragmático. A gente pôde ver isso na alteração mesmo, quando ele tira o De La Cruz. Nem acho que o problema é tirar De La Cruz, o problema é quem ele coloca no lugar do De La Cruz. Porque a partir do momento que ele coloca o Alan, na minha opinião, ele está mostrando ali que ele está satisfeito com o que ele está vendo dentro de campo. Ele poderia ter botado um jogador mais ofensivo, talvez o Matheus Gonçalves ou até mesmo o Vitor Hugo, poderia ter feito isso, mas não, ele foi e colocou o Alan, mostrando que o Tite está sendo o Tite ali no Flamengo. O que eu acho é o seguinte, tem algum problema o Tite ser assim? Eu não vejo problema, ele vai vencer, ele não vai dar espetáculo. Mas acho que ele precisa entender o que é o Flamengo. Como a torcida do Flamengo gosta que o time atue. Eu acho que ele poderia ser mais ofensivo. Se ele fosse mais ofensivo, talvez o Flamengo poderia ter feito um placar mais elástico dentro de casa. E era isso que todo mundo imaginava. Ninguém imaginava o Flamengo vencendo por apenas 2-0. A verdade é essa. Eu acho que o Flamengo poderia ter entregue mais. Ficou devendo. Beleza, fez o dever de casa, mas acho que ficou devendo. Quem também ficou devendo? Qual setor desse time ficou devendo para você, Lucas Pedrosa? Boa tarde, Fernanda, Veni, galera de casa. Lembrando que a gente está aqui fazendo altas críticas para um time que venceu de 2-0 na Libertadores. Vamos Mas lá. tudo bem, tá tudo certo. Eu acho assim, foram 2 jogos diferentes, né? O primeiro tempo o Flamengo fez um jogo para fazer 4-0 e no segundo tempo poderia ter saído com o empate do Maracanã, claramente. E isso para mim se explica muito por esse termômetro que é o setor do meio-campo. No primeiro tempo, eu vi um Arrascaeta se movimentando, participando das jogadas, um De La Cruz não tão inspirado, mas um Pulgar um pouco também lá na contenção, conseguindo fazer a saída de bola nesses passes verticais. E aí o que acontecia? Oportunizava o Everton Cebolinha, que para mim foi o melhor em campo, com o Luiz Araújo e o Pedro também, que participou bastante desse primeiro tempo. Por quê? Porque a bola estava chegando no setor do ataque, o meio-campo estava conseguindo funcionar e fornecer essas bolas para esse setor ofensivo. No segundo tempo, o meio-campo do Flamengo, para mim, morreu. Tanto o De La Cruz, que tem uma característica muito grande de arrastar, de conseguir ter essa intensidade no meio-campo, quanto o Arrascaeta com a genialidade dele. E o próprio Pulgar, inclusive, eu acho o Pulgar um baita de jogador. Mas o torcedor do Flamengo, na minha visão, ele deve se irritar muito com a quantidade de faltas bobas que o Pulgar faz. Ele é um cara que repete faltas, que todo jogo praticamente ele toma cartão amarelo, e isso faz com que o Flamengo também se torne vulnerável muitas vezes. Então esse setor do meio-campo ele não funcionou no segundo tempo, muito pelo contrário. O Palestino, como eu disse aqui, tomou o controle nesse setor e em muitas oportunidades quase empatou, inclusive, a partida, pelo menos em 2 chances claras aí que teve. Então, o que fica desse jogo é, o Flamengo fez o dever de casa, mas aquele espetáculo que a gente estava esperando não aconteceu. No primeiro tempo produziu para fazer 3, 4 gols e no segundo tempo sentou no resultado, sendo que era um resultado perigoso. 1-0 dentro do Maracanã, com o Maracanã lotado. Você tem que jogar mais, você tem que tomar as rédeas da partida, principalmente pelo nível do seu adversário. Então, de forma geral aí, eu acho que o Flamengo venceu, mas não convenceu. Você falou do meio-campo, mas tem um cara que se destacou naturalmente, que sempre se destaca, que é o Arrascaeta, mas ultimamente, fisicamente, está voando, né, Vini Casagrande? Concordo com você, Fernandinha. Inclusive, era uma preocupação que a gente tinha em relação a esse jogador, que de fato, nas últimas temporadas, tinha sido o defeito dele, digamos assim, o problema do Arrascaeta, que era a parte física. A gente pouco via o Arrascaeta terminando um jogo, por exemplo, ficando 90 minutos em campo. Agora é totalmente diferente. A gente pode ver um Arrascaeta muito mais leve, muito mais solto. Consequentemente, ele vai conseguir jogar mais. Concordo com o Pedrosa que no segundo tempo ele até caiu um pouco de produção, mas não só ele, acho que o time inteiro do Flamengo. Mas se eu tiver que destacar, eu quero destacar a parte do Everton Cebolinha, se alguém me perguntar quem foi o melhor em campo, eu votaria no Cebolinha. Quem foi o melhor em campo? Eu votaria no Cebolinha, mas tá. eu quero destacar a parte física do Arrascaeta, que é algo que eu particularmente critiquei muito durante muito tempo e agora eu preciso elogiar, porque de fato o Arrascaeta tá soltinho, tá levinho, consequentemente ele vai conseguir fazer uma temporada bem melhor com a camisa do Flamengo. Quem tá soltinho, tá levinho também é o Pedro. Fez um golaço ontem, atingiu, gente, 120 gols com a camisa do Flamengo. Ele entrou para o ranking dos 15 maiores artilheiros da história do Flamengo. E nessa temporada ele tem 15 gols em 16 jogos. Lucas Pedrosa, números impressionantes do atacante Pedro, que é o grande artilheiro do novo Maracanã, né? Se a minha memória não falha, ele é o artilheiro
desse novo Maracanã. É o casamento perfeito, né? Quando a gente pensa no movimento do Tite levando o Pedro para a seleção brasileira, é porque ele encarava que o Pedro era o melhor centroavante do Brasil. E isso tudo vem acontecendo justamente quando o Tite monta um time que prioriza muito o Pedro. Inclusive, no segundo tempo, ele cobra bastante o Pedro por aquela situação sem bola, que a gente sempre fala aqui, faz o balanço, pressiona um pouco mais. Mas eu não consegui enxergar a queda de rendimento do Pedro no segundo tempo como um problema do Pedro. Como eu disse aqui, foi um problema do meio-campo que não conseguiu dar as bolas para o Pedro e também os jogadores de ponta que não conseguiram. Mas no primeiro tempo o Pedro mostrou todo o repertório dele, saiu da área, participou, junto com o Everton Cebolinha, junto com o Luiz Araújo também, que no primeiro tempo fez um bom jogo. É o melhor centroavante do Brasil na atualidade, eu não tenho dúvida disso. Sabe quando você vê que é um golaço aço, aço, aço? Quando você tem um casal que não torce pro Flamengo, mas que está assistindo o jogo. Que é o caso lá em casa, né? Eu e o Pressão. Aí o Pedro faz um gol, aí eu lanço um nossa, aí ele, que isso? Mas aquela coisa meio... aquela coisa meio assim, a gente tá só vendo, né? Coisa boba, coisa negócio nada, né? Mas que golaço fez o Pedro. E eu queria saber de você, Vene, eu não sei se vocês concordam comigo, vocês dois, você aí de casa. Mas a sensação que eu tenho é que o Pedro, para desempenhar bem, ele precisa estar à vontade. Sim, sim. Não só coletivamente, mas acho que socialmente. Ele tem que estar se sentindo seguro com o treinador, principalmente. A gente sabe que na última temporada, e até foi uma questão, teve agressão em relação ao Pedro, ele não se dava muito bem com a comissão. E hoje, com o Tite, ele tá voando, porque o futebol dele sempre esteve ali, mas ele precisa estar bem de cabeça, o Pedro, né? Mas isso é em qualquer âmbito social e qualquer profissão. Se você não estiver bem, se você não tiver se sentindo à vontade com as pessoas que você está trabalhando... Tem gente que consegue performar em cima de algumas adversidades. Eu vou te dizer o Gabigol. Eu sinto que o Gabigol é assim, mesmo se tiver uma adversidade, ele consegue performar. Eu digo... Não de maneira ideal, mas consegue. Isso. Consegue. O Pedro, de fato, ele não consegue. Eu sinto isso. Ele não consegue. Você também sente? Eu sinto isso e com certeza a gente consegue ver a diferença agora. Com o Sampaoli e com o Tite. É o Pedro totalmente diferente. Ele muito mais à vontade, muito mais leve, feliz. Ele está feliz. Você percebe que o Pedro, de fato, está feliz. Antigamente ele não estava feliz, tanto é que ele tinha pedido para ser negociado e a diretoria bateu o pé e falou que não ia negociar, independentemente daquele momento. Passou, agora ele está vivendo uma ótima fase, arrisco a dizer que é a melhor fase dele com a camisa do Flamengo. Todo jogo tem gol do Pedro, a verdade é essa. E assim, é torcer para ele em nenhum momento se machucar, porque hoje o Flamengo não tem ninguém no banco de reservas à altura do Pedro. Tem o Carlinhos aí que foi contratado de maneira imediata, enquanto resolve a situação no Gabigol, mas hoje o Pedro, obviamente, é um dos principais jogadores do time do Flamengo. Alguém tem, Vene, no Brasil? Não tem. Não tem. Que centroavante reserva que é a altura do Pedro? Nenhum. Aliás, que centroavante titular que é a altura do Pedro jogando bola hoje no Brasil? Você vê poucos. Obviamente a gente porque antes tinha o Gabigol, querendo ou não, que podia quebrar o galho. É, claro, mas assim, o próprio nível de atuação do Pedro, mesmo o Gabigol sendo o reserva, antes da questão do doping, o Pedro já estava muito acima dele em nível de atuação. Então hoje no Brasil você vê o Paulinho, que é um monstro, mas que não é um centroavante de ofício, mas que faz o ataque muito bem. O Germancano, tem um Calheri da vida, tem o Diego Costa lá no Grêmio, tem o Tiquinho Soares aqui no Botafogo, o Verratti, mas todos esses que eu citei, tirando talvez o Paulinho com características diferentes, eles não estão no nível do Pedro. A gente está falando de um jogador que estava na Copa do Mundo. É isso. É assim, é nesse nível. Mas ele é jogador e bateu de seleção. Pênalti, inclusive. Vamos botar aqui o grupo do Flamengo, o Plin tá faturando. Tá? Entenderam, né? Então. O pessoal tá aqui agora. Não volta que depois é só mais uns minutinhos, é tua coisa boba. Fica aí. Olha aí, ó, grupo E. Flamengo em primeiro, 4 pontos. O Bolívar em segundo, com 3 pontos. O Milionários em terceiro, com 1 pontinho. E o Palestino, que ainda não pontuou, 0. Bolívar e Milionários se enfrentam hoje, né, Vene Casagrande? Isso aí, se enfrentam hoje. E enfim, eu acho que o torcedor do Flamengo tem que torcer pro empate, talvez. Eu acho que sim, né? O ideal é o Bolívar não ganhar, né? Porque se o Bolívar ganhar, vai passar o Flamengo automaticamente. E se empatar, também passa, né? Porque tem questão de saldo de gols. Hoje o saldo de gols do Bolívar é melhor. O Bolívar fez 4. Exatamente. Isso. O Flamengo tem saldo de gols de 2. Apenas. Eu acho que o empatezinho fica melhor, né, Pedrosa? Porque se o Milionários vencer, ele vai a 4. Sim. E se o Bolívar empatar, também vai a 4. Lembrando que não é só o primeiro que passa, né, gente? Claro. Igual a Sul-Americana, são os 2 primeiros que passam. Mas acho que o Flamengo passar em segundo é feio. Isso que eu ia falar, é que se tratando de Flamengo, a régua é maior, sabe? E a gente viu a importância na última Libertadores de você não decidir o segundo jogo fora de casa, sim. né? O Flamengo foi eliminado justamente por conta dessa situação.
Então não dá pra gente poder pegar um grupo desse que tem até um bom time como é o Bolívar, mas o Milionários, com todo respeito, não é um grande time, muito menos o Palestino, e o Flamengo passar na segunda colocação. Eu acho que isso é inconcebível e talvez seja por isso a bronca da torcida na partida de ontem. Era para ter feito 3-4-0. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o meu Fogão, que joga hoje também na Libertadores. Mas antes, Pedrosa, atualiza pra gente a situação da licitação do novo Maracanã. O Vasco não vai jogar toalha, é isso? Não é questão nem de que o Vasco acha que vai vencer a licitação, mas o Vasco vai até o fim para garantir aí a lisura desse processo de licitação junto com a W Torre. É o entendimento do clube, segundo as fontes me disseram lá de dentro do clube, da própria W Torre, de que eles vão até o fim e não descartam uma impugnação caso eles entendam que nessa situação haja alguma irregularidade pela dupla Fla-Flu. Lembrando que o Vasco teve uma pontuação menor do que a do Fluminense e do Flamengo no quesito jogos, tanto no Maracanã quanto no Maracanãzinho, porque a licitação é o complexo do Maracanã. E aí é muito difícil, aliás, é praticamente impossível que o Vasco consiga ter uma pontuação melhor do que a dupla Fla-Flu. Mas o clube vai até o fim desse processo para poder acompanhar justamente por conta do entendimento de achar que essa licitação, o edital ele foi bem feito, muito mais para o Flamengo e o Fluminense do que para qualquer outro concorrente. Então o Vasco vai garantir aí, tentar garantir essa lisura, mas de fato não tem mais o que discutir pela pontuação. Está muito claro que o Flamengo e o Fluminense vão ser aí os vencedores. E eu acho até pela insistência, Vene, para sinalizar a insatisfação do Vasco em relação a uma situação que ela já é um problema há muito tempo, não é de ontem, não é do ano passado. Há muito tempo a gente traz aqui nesse programa, poxa, o Vasco quer jogar, não pode, aí o Vasco jogou, a culpa é do Vasco, o gramado tá ruim, a culpa é do Vasco, mas o Vasco jogou um jogo. Enfim, não é de hoje esse problema, né? Eu acho o seguinte, além do Vasco tentar até o fim, já tem que pensar num plano B, porque como o Pedrosa acabou de mencionar, é muito difícil que consiga vitória aí nessa licitação. Qual é o plano B? Em cima da O plano dupla B é Fla-Flu. conversar com o Nilton Santos. É isso. Conversar com o Botafogo. Vale lembrar, Fernanda, que essa Até por questão de logística. Exato, exato. Assim, jogar fora do Brasil, o Vasco vai sempre estar lotando estádios, mas é o ideal... Fora do Rio. Fora do Rio, perdão. Mas é o ideal, não é, porque o Vasco treina no Rio de Janeiro. O CT do Vasco é aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, o Vasco tem uma boa relação com o Botafogo. O Botafogo, inclusive, estava nessa proposta aí, mas abrindo aspas aqui, pelo que me disseram, aos 48 do segundo tempo, o Botafogo desistiu. E é até uma informação do Zarco, que eu consegui confirmar, de que, pela boa relação entre John Textor e Landim, ele não quis entrar nessa briga junto com o Vasco da Gama. Então, mas, ao mesmo tempo, essa questão da relação do Vasco e do Botafogo, ela não está manchada nem nada, muito pelo contrário. Então, eu acho que o melhor momento para o Vasco da Gama é buscar uma alternativa aí no Nilton Santos. Inclusive, esse time do Ramon Dias nunca perdeu no Nilton Santos jogando lá. E no ano passado o Vasco fez o clássico com o Fluminense e venceu bem, foi 4-2, né? Foi no estádio venceu Nilton o Botafogo, Santos, pelo né? mesmo placar venceu o Botafogo, exato. Não, quem sou eu para dar Mas minha esse opinião, o Vasco foi o mandante, né? Contra o Fluminense. Contra o Fluminense, o Vasco, verdade. o Botafogo cedeu, claro, com o Vasco custeando, obviamente. Sim. Mas o Vasco jogou lá como o mandante nessa partida. Quem sou eu para dar minha opinião em relação a isso? Mas se eu fosse o Vasco da Gama, com certeza eu ia brigar, entre aspas, e tentar fazer uma parceria com o Botafogo para atuar no Nilton Santos. Porque você fazer jogo fora do Rio de Janeiro ou até mesmo em Volta Redonda, isso vai sacrificar demais a logística. Lembra do Flamengo em 2016, perdão, não lembro o ano exato agora, que toda hora viajava, porque não tinha o Maracanã disponível, toda hora viajava para poder atuar. Aí construíram a Ilha do Urubu, né? Exatamente. Óbvio que vai desgastar demais os jogadores, gente. Isso aí é questão de logística. Você toda hora entrar no avião, viajar, mesmo que seja algo muito programado, logística feita, tudo prontinho, mas isso desgasta o atleta. Eu, se eu sou o Vasco, eu penso no Nilton Santos. E o primeiro, no início do ano de 2011, talvez, 12, 11. O Flamengo e o Fluminense jogavam no Nilton Santos porque o Maracanã estava fechado para a obra da Copa de 2014. Sim. O Fluminense foi campeão brasileiro 2 vezes no Nilton Santos. Em 2000, foi gol de Sheik em 2010. Vezes, tanto 10 quanto o 12 também. Se eu não me engano, o 12 também. 10 e 12. O 12 também, com certeza também, porque eu trabalhava lá e os jogos eram lá. E agora, melhor ainda, que o gramado é sintético, então não tem essa preocupação, vai gastar o gramado, é muito jogo, é muita gente jogando.